Os dados que eu vou mostrar agora são basicamente das estimativas anuais que o governo federal, por força de decreto, precisa apresentar. Então, eu já estou adiantando também alguns dados que ainda, inclusive, podem mudar, porque eles ainda estão sendo verificados. Mas eu estou trazendo os dados aqui até 2011, a gente deve chegar até 2012 nas estimativas que a gente deve fazer esse ano. Mas como do ano passado ia até 2010, 2011 ainda está em validação. Então, também peço essa tolerância também, se esses dados não forem exatamente os que vão ser apresentados. Então, acredito eu que meados de julho. Então, aqui o setor de energia tem emissões devido à queima de combustíveis e emissões fugitivas da indústria de petróleo, gás e carvão mineral. As emissões de CO2 devido ao processo de redução nas usinas siderúrgicas são consideradas à parte, né? O MCTI ele utiliza tanto na comunicação nacional, no inventário da comunicação nacional, quanto nas estimativas anuais, a metodologia do IPCC, então, que divide os setores, às vezes, de uma maneira um pouquinho diferente do que, por exemplo, o IBGE, né? E como a aproximação geralmente é feita por combustível, né, a gente tem que levar em consideração também que alguns combustíveis são utilizados não para simples combustão, mas eles também são agentes oxidantes e tal, então a gente separa que eles estão envolvidos no processo industrial. Então, esse aqui é um gráfico que está publicado já nas estimativas anuais do ano passado, né, onde a gente mostra a projeção, né, a meta brasileira está ali com X do decreto da Política Nacional de Mudanças Climáticas. E a gente vê a tendência aí, a gente vê que tem uma queda significativa no setor de mudança do uso da terra e floresta, né, e o restante dos setores vem aumentando mais abaixo da projeção feita para 2020, mostrando que a gente está assim, bem encaminhado, né, para atingir as metas, se nenhum fator interveniente aí aumentar demais as emissões em um dos setores. Então, aqui foi o que eu falei, né, justamente que a gente esticou um pouquinho os dados para 2011, há pequenas correções também que nessa escala aqui a gente também não vai perceber, mas a gente recalcula sempre todos os anos com as informações mais recentes. Eu imagino que esse tipo de dado acho que tenha sido mostrado de outra fonte, né, que foram os do Observatório do Clima, se não me engano, né? Então, acho que eu não vou discutir muito esses dados, vou passar um pouquinho adiante para a gente acelerar e talvez chegar vamos dizer assim, a discutir melhor esses dados. Então, a gente vê aqui que de 2005 a 2011 há uma mudança da colaboração percentual entre os setores, mas, no entanto, a gente resolveu plotar esse gráfico aqui também, alterando o tamanho do círculo, porque aí a gente tem, na área, a representação de quanto que tem de emissão de fato do setor. Então, a gente precisa comparar não só os setores entre si, mas também a evolução ao longo do tempo dessa área, né? E a gente vê que o setor de energia, apesar de ter aumentado, em termos de área, não aumentou tanto assim quanto, por exemplo, a gente pode ver em percentagem da colaboração do setor, né? Já que os setores ali eles estão proporcionais e houve uma redução drástica de mudança de uso da terra por conta do controle do desmatamento. Então, aqui, mais uma vez, só os dados, mais uma vez, mostrando. A gente tem na linha pontilhada ali também o total, mostrando que a gente tem uma redução em relação a 1990 de cerca de 6% das emissões brasileiras de 90 a 2011. Aqui, evolução das emissões de 2005 a 2011, a gente mostra também que a redução é bem mais considerável, já que em 2005 a gente estava vamos dizer assim, no auge, né, em termos de taxa de desmatamento, e a gente tem uma redução de 2005 a 2011 de cerca de 36% por conta, principalmente, né, dessa redução de desmatamento. Então, acho que aqui tem mais detalhado também gases, né? Então, é necessário lembrar também que essa variação setorial que eu mostrei naquele gráfico de pizza, ele leva em consideração as emissões de todos os gases que foram calculados para uma mesma unidade, que é o CO2 equivalente por meio de uma métrica que chama
GWP, né? Então, o GWP 100 do segundo relatório do IPCC, que é utilizado na nossa comunicação nacional, foi utilizado lá para igualar as métricas, mas isso não é necessariamente como a realidade é de fato, né? Então, a gente também faz questão sempre de apresentar, aqui estão os gases mais importantes, CO2, CH4 e N2O, em separado, já que a gente pode fazer a equivalência com diferentes métricas e obter diferentes resultados. Então, aqui subdividindo um pouquinho mais setor de energia, eu também não vou me ater muito, porque justamente acho que esse tipo de informação estava sendo mostrado pela Bárbara na hora que eu cheguei, mas só mostrando aqui também, adiantando que isso vai ser publicado agora no início do segundo semestre. Aqui dados até 2011, a gente pretende chegar até 2012 ainda, né? Novamente a ressalva de que 2011 ainda pode estar, até, vamos dizer assim, pequenas correções que foram feitas para os anos anteriores precisam ainda ser validadas, né? Mas tendencialmente a gente vê aqui como serão os resultados, e a gente vê que tem um subsetor, a gente divide aqui em subsetor de transporte, o uso de energia elétrica residencial, o subsetor público, o subsetor industrial, o subsetor agricultura, subsetor energético e subsetor comercial. Então, todas essas informações a gente tem disponíveis. Eu gostaria de enfatizar também que nós estamos mostrando aqui os dados para o Brasil, mas já nessas estimativas que vão ser publicadas no início do semestre que vem, a gente pretende chegar, pelo menos não no sumário, mas nos cadernos, a apresentar os dados já por estado, quer dizer, a gente está cada vez mais disponibilizando os dados cada vez mais desagregados, e o MCTI vem trabalhando numa base de dados e também numa plataforma de acesso a essa base de dados, que permite, né, que o usuário possa... ela ainda não existe, a gente está trabalhando nela, mas ela deverá, então, possibilitar para o usuário, né, porque o cidadão possa acessar a página do MCTI e, de lá, tabular os dados que ela precisa para o fim que seja, em termos de desagregação setorial, em termos de desagregação espacial e também temporal, né? Ela pode colocar lá os anos que ela quer, o estado, ou o país inteiro, ou o subsetor que ela quer e trazer, assim, em Excel, os dados que ela precisa. Então, aqui, mais uma vez, setor de energia, a evolução até 2011, vindo de 1990, aqui o subsetor de transporte, emissões de CO2. Aqui também dividido, a gente vê que o que importa mesmo, né, em termos tendenciais a parte de transporte rodoviário, né, e lembrando também que o transporte internacional não é contabilizado aqui, nem o marítimo, nem o internacional, já que ele tem que ser contabilizado à parte também, né? Já existe aquele problema de saber de quem são as emissões do transporte aéreo internacional e o marítimo, quando ele se desloca de um lado para o outro, os passageiros descendo em um país para embarcar para outro, carga entrando no porto para ser transportado depois via ferrovia, eventualmente, para outro país. Enfim, esse tipo de transporte não entra na contabilização nacional de nenhum país, pela Convenção de Clima. Então, perdão, eu avancei um pouco rápido, justamente porque esses dados já foram apresentados aqui pela Bárbara, mas eu queria também comprar a provocação um pouquinho, não agora extrapolando os limites do MCTI, mas justamente só desmembrando melhor o problema, porque não é tão fácil assim a gente simplesmente dizer que o governo federal pode avançar em cima da questão de transporte, porque, na verdade, nós temos um pacto federativo que precisa ser respeitado e, na verdade, se a gente fala, não, a gente precisa favorecer o transporte público em detrimento do transporte individual, isso certamente é uma realidade, principalmente quando a gente pensa em emissões de gases de efeito estufa, assim como poluidor, como gases poluentes locais. Mas, dentre o transporte público, há inúmeras possibilidades, né, que dependem realmente do planejamento urbano. Então, são grandes interferências que a gente precisa nas cidades, e nas cidades grandes, né, as cidades pequenas, na verdade, elas contribuem muito pouco em termos de emissão. Então, é nas cidades grandes mesmo que nós precisamos atuar, e aí realmente a gente passa por uma
competência muito forte dos municípios na questão do planejamento urbano, né? Então, só comprando aqui a discussão, a gente pode continuar isso mais adiante, mas, enfim, em poucas palavras, era isso que eu queria dizer. Eu fico à disposição, então, para tirar quaisquer dúvidas.